Doutor, eu acho que agora a gente avança um pouco mais nessa conversa, né? Que colocamos a questão dos relacionamentos abusivos e aí agora vem essa violência invisível aí, mais que, né? Vamos entender isso aí, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais para a gente saber identificar, saber se a gente está vivendo esse... E não é feio, e não é errado, e todo mundo está predisposto a passar por isso. Às vezes a violência, como a gente referiu no início, ela não acontece da noite para o dia, tu tá num relacionamento e ali em pouco tempo já está sendo agredida. Pode acontecer, mas muitas vezes não acontece. Às vezes casamentos de anos e anos depois que nascem filhos, não que tenha alguma ligação, mas depois que nascem filhos ou qualquer outra situação, é que as violências começam a surgir, né, e intensificar até que pode se tornar uma fatalidade. Mas então, doutora, o que a gente pode entender dessa questão das violências invisíveis? Isso, bom, perfeito. Primeiro dizer que a doutora Josiele falou dessa teia, né, disso que enreda, desses comportamentos, esses padrões comportamentais que nós vamos repetindo ou naturalizando ao longo da vida, isso que nos enreda e nos prende é justamente o ciclo da violência conjugal, né, a dificuldade e as fases e estágios que vão comprometendo o nosso emocional, o nosso psíquico, não só o nosso físico, e que dificultam essa tomada de decisão. E a Lei Maria da Penha, ela fala em 5 tipos de violência. Não fala, então, só da violência física. Foi importante o legislador elencar, lá no artigo 7º, os 5 tipos de violência, justamente para que as mulheres, a sociedade, o poder público, compreenda que a violência intrafamiliar, que a violência doméstica, que a violência afetiva, ela vai muito além dessa explosão de violência, a fase da explosão, né, que é a fase da agressão, da violência física, deixando ou não deixando marcas, mas ela se inicia de uma forma muito sutil e muito perversa. Porque as violências invisíveis, elas são muito mais perversas, porque elas adoecem, são elas que diminuem a autoestima, são elas, como eu disse, que tornam a mulher dependente e refém dessas relações cativeiro e com dificuldade de sair, com dificuldade de se reconhecer. São justamente essas violências que a gente precisa enfrentar o mais cedo possível para que a gente não corra o risco, continue vendo mulheres morrerem caladas. E nenhum ato de violência começa num feminicídio. Nenhum ato de violência começa numa violência física. Começam no que nós chamamos de violência psicológica, que é a primeira violência invisível que eu quero falar. Violências difíceis, como eu falei, de serem até materializadas ao longo de um inquérito policial, de uma ação penal. Geralmente não tem prova daquela violência, né? Como eu falei, não tem nenhum vestígio, mas deixa vestígio na alma, como eu digo, cicatrizes muito profundas que vão comprometer, inclusive, futuros relacionamentos dessa mulher. Por isso, por que a gente repete tanto padrões? Porque a gente não age só com o nosso consciente, com o nosso racional, né? O nosso movimento diário, como eu falei, não é só sistema de crença, vivências, mas nós temos um inconsciente que absorve tudo desde o momento que forma, que tem a formação de um embrião, lá na barriga da nossa mãe, a gente começa a incorporar vivências, né? Enfim, experiências, conceitos, e isso vai formando o que nós somos enquanto seres humanos. E muitas vezes é difícil a gente, primeiro, problematizar, eu falo muito isso, a gente nem problematiza. Então, o primeiro passo da gente enfrentar, e eu acho que a gente tem feito isso há pelo menos 40 anos, a gente tem feito isso muito bem, né, no mundo, não só no Brasil, mas o Brasil também já tem discutido há quase 40 anos as questões do que é feminicídio, entender que feminicídio não é crime passional, entender que ninguém mata ou bate em outro por amor. Isso não é gesto de amor. Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama admira, quem ama quer ver o outro feliz e não subjugado. Então, a gente está falando aqui de atos de violência, atos de controle, atos de poder, relação de poder, sempre de um gênero em detrimento de outro. Tá? É disso que a gente está falando. Então, as violências psicológicas que a lei fala é toda aquela violência que intimida a mulher, humilha, persegue, controla, diminui a autoestima, responsabiliza ou culpabiliza a mulher pelo simples fato dela ser mulher, ou seja, por comportamentos tipicamente, né, da mulher, desqualifica, desconstitui. Tudo isso é violência psicológica. É fácil de perceber, gente? Não. Até porque a violência psicológica, ela vai sendo cometida de maneira, como eu falei, continuada. E geralmente ela é a primeira fase, nós chamamos de fase da tensão.
A mulher vai muitas vezes reagindo só passivamente, ou seja, ela vai simplesmente incorporando aquilo, vai tentando compor, vai tentando harmonizar, vai olhando primeiro para dentro dela e vendo, será que eu não fiz isso mesmo? Será que eu não dei causa? Às vezes ela sofre uma violência física e ela pensa, será que não fui eu que motivei essa violência? Vocês lembram da situação da mulher que deu um beijo, né, no seu agressor, no seu algoz, em pleno tribunal do júri, e ela foi julgada pela maioria das pessoas, inclusive por mulheres? Gente, aquilo não é exceção, aquilo é a regra. A maioria das mulheres que sofrem violências, inclusive tentativas de feminicídio, se acham responsáveis pela violência que sofreu. E isso não é porque ela é uma louca, não é porque ela é uma sem vergonha que gosta de sofrer, é porque nós fomos formadas, né? É da nossa essência a composição e a pacificação, isso é da nossa essência feminina, e porque nós vivemos um sistema que vai muitas vezes, né? Esses estereótipos de gênero são tão fortes que a gente vai reproduzindo, né? E de alguma maneira legitimando essas violências, porque a gente realmente se sente, até por comportamentos abusivos desse agressor, responsável, né, provocadora das violências que a gente sofre. Então a gente precisa primeiro, como eu falei, despertar. A primeira fase, a primeira etapa é despertar. Me humilha, me faz sofrer, eu tô com medo, eu tô intimidada, eu tenho que mentir muitas vezes pro meu parceiro que eu tô num lugar, porque se ele souber que eu tô em outro, ele vai brigar, ele não deixa eu trabalhar fora, ele não deixa eu ter amigas. Gente, não deixar ter amigos, dizer eu não gosto dessa tua amiga, eu não gosto da tua mãe, eu não gosto de domingo na casa da tua mãe, é o quê? De novo, isolamento. Ele vai te isolando do teu círculo de convivência, isolando dos seus familiares. Para que tu vai trabalhar? Eu te sustento, né? E aí ele desenvolve uma outra dependência, que é econômica. Então, tudo aquilo que vai dificultar a nossa tomada de decisão e vai nos deixando presa a um relacionamento, a um homem, a um parceiro, é algo que pode nos causar um problema ali adiante. Culpabilizar a mulher e transferir a violência que ela sofre para ela mesma é outro ato, é outro comportamento muito comum de homens abusadores. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, meninas e mulheres, os homens abusadores, geralmente eles são muito sedutores. Eles oscilam a atos de extrema gentileza, presentes, da joia, da flores, aqueles rompantes, né? De amor, porque é assim que a gente enxerga, aqueles rompantes de afeto, ou pior, eu acabo muitas vezes só procurando parceiros que tenham essas características, porque se não tiver isso, se for assim, né, estável, tranquilo, equilibrado, eu acho, não, mas ele não me ama. Ele nunca deu nenhum sinal de amor, ele nunca fez rompantes, né? Então, esses rompantes, cuidem. Muitas vezes, quando oscila esse comportamento de extrema gentileza, com ali adiante um ato de descontrole, um ato de cobrança, um ato que busca a modificação do seu comportamento, né? Fiquem atentas, porque isso pode ser sinal de um relacionamento abusivo. Não raras vezes, a gente nas audiências é ver o homem agressor absolutamente equilibrado, tranquilo, e as mulheres lá falando, gritando, e aí a mulher é taxada de louca, de histérica. Por quê? Porque essa mulher, ela ficou calada por muito tempo. Quando ela chega numa delegacia, quando ela chega numa audiência, quando ela ganha voz, aquelas ideias primeiro vêm totalmente desorganizadas, muitas vezes são anos e anos de relacionamento abusivo, de violências sofridas. Então, quando ela ganha voz, ela vai muitas vezes se desorganizar. As vítimas que chegam à delegacia, elas chegam muito desorganizadas. A gente precisa primeiro, por isso que a gente chama de escuta especializada, por isso que a gente tem que passar pela fase do acolhimento, do desabafo primeiro. Primeiro para ela se organizar, se estruturar, compreender, porque às vezes ela se ouvindo, é que ela consegue perceber, meu Deus, quantas violências eu sofria. Ela preenchendo aquele questionário de avaliação de risco, em que a gente faz uma série de perguntas para ela, que para ela são condutas naturais. Por exemplo, ele te persegue? Ele controla teu comportamento? Ele não te deixa trabalhar? Isso tudo é comportamento abusivo, está lá no questionário. Isso aumenta o grau de risco. Isso aumenta a chance de feminicídio. Você briga com ele, ele liga 200 vezes, manda 500 buquês de flores, liga para todos os teus amigos e diz que te ama, que está enlouquecido por ti, e a gente fica feliz às vezes. Pensa, nossa, como ele me ama. Olha que demonstração linda de afeto. Gente, isso é um descontrole emocional. Isso é uma característica de um homem abusador. Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo, né? A entender que a gente não precisa desses rompantes, porque o amor, ele sim é sereno, ele é tranquilo, ele é equilibrado, ele cuida, né? Ele admira, ele não vai querer mudar o teu comportamento. Claro que ajustes entre relacionamentos é normal, discussões entre casais, conflitos entre casais é normal. O problema é quando isso está gerando violência,
sofrimento, né? Quando tu está se sentindo menosprezada, diminuída, aí sim nós temos um problema, tá? Então cuidem isso, porque homens abusadores, geralmente eles são vistos socialmente como homens bons, trabalhadores, que não te deixam faltar nada, e a vítima, muitas vezes, e isso a gente fala nas violências sexuais e na maioria das violências que nós mulheres sofremos, as primeiras pessoas a serem julgadas pela sociedade, e quando eu digo sociedade, eu digo homens e mulheres, são as próprias vítimas. Então, a gente tem que começar a mudar essa cultura, né? A realmente sermos mais, não só sororas, não só mulher com mulher, mas a ter uma sociedade mais compreensiva, mais fraterna e que deixe de legitimar esses comportamentos abusivos e hierárquicos. Tá? Então, violências invisíveis são violências psicológicas, violências morais, que são as violências verbais, xingamentos, aquilo que diminui a reputação da mulher. Aí ele faz publicação em grupo, em rede social, de coisas que desconstituem a mulher, divulga fotos íntimas dela, vídeos íntimos, isso é crime. Isso também é crime. Mandar nude para alguém não é crime, mas você pegar esse nude e replicar para outro e compartilhar, ou você fazer um registro indevido, né, de uma imagem íntima, de um vídeo, muitas vezes de um momento íntimo, de uma atividade sexual, e depois compartilhar, isso tudo é crime, e isso tudo também é uma violência moral, porque também afeta a honra, a reputação, a imagem dessa mulher. Gente, tem adolescentes que cometeram suicídio após terem nudes seus, né, vazados, divulgados, porque isso abala muito essa estrutura emocional, a honra não só a imagem pública, mas a autoimagem dessa mulher, dessa vítima. Tá? Então a gente tem que começar a cuidar mais. Vamos cuidar mais das nossas meninas e das nossas mulheres, para que a gente possa realmente transformar e deixar de legitimar esses estereótipos de gênero. E outra coisa que a gente fala muito, né, falando de violências invisíveis, a gente tem, na doutrina da violência doméstica e familiar, a gente estuda muito o que nós chamamos de iceberg da violência de gênero. O que é isso? O que é um iceberg? Tem uma pontinha, né, que está para fora, só que lá embaixo dessa pontinha, que a gente enxerga, tem uma base, uma estrutura rígida de violências que a gente não enxerga, que não são visíveis. E aí eu tenho a humilhação, a intimidação, a ameaça, muitas vezes, que essa mulher sofre, a publicidade abusiva, o machismo, né, muitas vezes mascarado de piada, toda essa estrutura de músicas, de piadas, de coisas que a gente muitas vezes dá risada em rede social e WhatsApp, mas que tem ali uma forte conotação de gênero, de discriminação de gênero. Então, cuidem isso, homens e mulheres, porque quando a gente reproduz piadas machistas, a gente está contribuindo para uma sociedade que tem índices de feminicídio tão alto. Ah, mas o que tem a ver uma piada com o feminicídio? Pessoal, a maioria dos agressores, até dos feminicidas, eles se sentem legitimados. E eles vão dizer, mas eu agi assim porque eu amava ela, eu não sabia viver sem ela. Eu agi assim por amor. Lembra do caso do Dock Street, lá em 79, da Ângela Diniz? Foi justamente isso, ele disse no seu júri, lá em Cabo Frio, eu matei por amor. E aí veio o grande logo, a grande bandeira do movimento feminista, lá na década de 70, que dizia, quem ama não mata. Não é ato de amor, é ato de ódio, né? De menosprezo, de diminuição à condição de mulher. Não é sinônimo de amor. Mas para muitos homens e mulheres que sofrem violência, essas atitudes, esses comportamentos são sinônimo de afeto. Então a gente precisa realmente, né, doutora Josiele, acordar, ajudar umas às outras, ajudar uns aos outros, porque a mulher, muitas vezes, ela vai buscar primeiro, ela não vai chegar numa delegacia de cara, né? Ela vai, muitas vezes, confidenciar isso com uma amiga, se confidenciar, porque muitas vão sofrer calada, e quando vem à tona, ninguém nunca soube que ela sofreu violências. Por quê? Porque talvez nunca tivesse marca na pele, mas ela já estava sofrendo violências há muito tempo. Então, quando a mulher pedir ajuda, ou quando a gente perceber que aquela mulher está com alteração de comportamento, com baixo rendimento, mudou seu rendimento, sua produtividade no trabalho, né? Ou dentro das escolas, muitas vezes a gente percebe crianças com dificuldade de aprendizado. Crianças não só que sofrem bullying, mas que cometem bullying, muitas vezes são crianças que estão num cenário de violência e de agressividade. Então a gente precisa estar atento. A doutora Josiele falou em educação. A gente precisa investir fortemente em educação, porque é só isso que faz, que promove, de fato, uma transformação
cultural, né? Educação inclusiva de gênero, mas também a gente pode trabalhar com o que a lei fala de reeducação. O que é a reeducação? É a gente trabalhar com homens que já são agressores ou abusadores. Porque eu posso, talvez, modificar a cultura de uma outra geração. Mas a gente tem uma série de homens e de mulheres, às vezes, que também toleram essas violências, porque não são só os homens que são machistas, nós, mulheres, também, muitas vezes, reafirmamos comportamentos machistas, porque entendemos que é do jogo, que é assim mesmo, que homens e mulheres são diferentes, né? Ah, mas isso é coisa de homem. Todo homem é assim. Isso é uma maneira da gente estar legitimando e contribuindo para essa cultura de violência, até sem perceber. Então, por isso que a gente tem realmente que falar sobre isso, que refletir, que debater, que problematizar. Então, a reeducação, nós trabalhamos com grupos reflexivos de gênero, isso não só no Poder Judiciário, no Ministério Público, em muitas comarcas, nas delegacias de polícia, várias delegacias de polícia no Estado que trabalham com grupos reflexivos e também em algumas casas prisionais, né? Também um projeto da SUSEP que trabalha com homens presos por violência doméstica, a maioria presos preventivamente, provisoriamente, para tentar realmente ressignificar esses conceitos, né, e esses comportamentos que muitas vezes eles têm como algo natural. Então, dá para mudar essa realidade? Dá. É fácil? Não é. A gente tem que começar com prevenção. Não só com repressão, a gente trabalha, a Polícia Civil trabalha com repressão qualificada, mas a prevenção é muito mais barata e muito mais efetiva. Então, é isso que a gente está fazendo hoje, nessa conversa, nessa live, é justamente trabalhar sob a ótica da prevenção e da ressignificação de muitos conceitos aí que a gente aprende, enxerga e legitima muitas vezes. Verdade, doutora. Até porque se a gente pensar nessa questão de não reeducar, essa pessoa pode ser afastada de um lar, sair daquela família, mas entrar em outro lar e perpetrar a sua violência lá, né? Então tem essa questão, a educação na criança, a reeducação, né? Ressignificação dessas questões no adulto. Muito importante também chamar as pessoas para que se atentem que a Polícia Civil faz, né, as delegacias, eles fazem o seu trabalho, mas a gente precisa também ter o auxílio anterior, né? Esse despertar, eu achei esplêndida essa palavra, muito assim própria para isso, despertar para essas questões, para que a gente possa ter sensibilidade, vivendo num lar violento, de enxergar isso e denunciar e procurar um auxílio para que não seja tarde, ou aqueles que não sofrem ter essa percepção do que precisa mudar para acabar, para a gente amenizar, diminuir, porque a gente tem que eliminar mesmo o machismo estrutural, mas que a gente possa modificar pensamentos, modificar atitudes para que a sociedade toda esteja nesse despertar mesmo, né? De uma questão muito maior, do fim da violência, que a gente não precise mais fazer uma live falando sobre, várias lives falando sobre isso, né, doutora? E assim, eu não sei se eu já posso colocar algumas perguntas aqui que eu vi rolarem aqui, pode ser? Como é que eu tenho mais alguma questão que... Com certeza, mas assim, até para complementar o que tu estava falando, acho que o mais importante é o não julgar e o acolher. É tudo que a mulher precisa para se encorajar. Não ser julgada, porque é muito difícil para ela romper, falar sobre isso. Então, se ela fala que ainda é analisada ou julgada, e a gente não é julgada só, a gente chama muito isso de revitimização, né? Ela não é julgada somente numa delegacia, somente numa abordagem policial, ou no fórum, ou num serviço, ou num equipamento. Ela é muitas vezes julgada pelos seus familiares, pelos seus amigos, pela sua rede de apoio, né? E é um trabalho em rede. É a rede de apoio, a rede primária, como nós chamamos dessa mulher, que são as pessoas que ela convive, que ela confia e que ela vai compartilhar. Geralmente, em primeiro lugar, ela vai compartilhar com essas pessoas e essas pessoas têm que acolher, orientar, encaminhar, acompanhar, se for o caso. A gente diz que tem que pegar pela mão mesmo e ir, porque essa mulher está em sofrimento e tem dificuldade de sair sozinha disso, por todos os fatores que a gente já falou, e precisa também, de alguma maneira, como eu falei, acolher. Acolher, dizer, eu compreendo, a empatia, como a gente fala, né? Tu falavas hoje à tarde, eu vi ali, tu estava falando de empatia num vídeo que fizeste na tua rede social. É exatamente isso, é ter empatia. É que ela compreenda que assim, tu tá conseguindo se colocar no lugar dela. Por mais difícil que seja para ti, porque eu não faria isso, eu não agiria assim.
Mas não interessa, a realidade dela, não podemos julgar o outro pelo nosso ponto de vista, pela nossa realidade. Cada um de nós tem, como eu falei, né? Tem o seu próprio contexto de aprendizado, de formação, de conhecimento, de vivências dentro da sua casa, da sua família. Então, isso vai dar, de alguma maneira, essa motivação para essa mulher procurar ajuda. Vamos às perguntas, então. Fica à vontade. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Eu tenho aqui uma que é sobre a idade, a faixa etária das mulheres que denunciam. Existe uma faixa etária ou isso não tem relação com idade? Como é que é, doutora? Diminui. Eu vou falar sobre perfis das mulheres em situação de violência, mas eu quero primeiro que todos compreendam que não tem idade, tá? Como eu falei, não tem idade, não tem posição socioeconômica, cultural, não tem etnia. Todas nós mulheres, todas, eu delegada, a doutora Josiele advogada, todas nós médicas, psicólogas, né? Todas nós podemos sofrer violência. Como eu falei, é a violência mais democrática que existe. Não tem assim um perfil de risco. Ah, se eu fizer isso, eu não vou sofrer violência. Não tem. Porque, de novo, é o ser mulher. Nascer mulher está sujeita a sofrer uma violência de gênero. Enquanto a gente não mudar essa nossa realidade cultural, social, histórica, que nós temos aí. O patriarcado tem mais de 12 mil anos. Não vai ser tão fácil assim a gente romper, né, com todos esses marcadores, todos esses estereótipos de gênero. Mas sim, existe um perfil das mulheres que mais denunciam, ou seja, as nossas estatísticas são feitas com base nas ocorrências policiais. Então, as mulheres que mais sofrem, por exemplo, feminicídio, que é um indicador menos ou não subnotificado, porque a gente sabe que toda violência que a gente enxerga, eu falei, não é nem a pontinha do iceberg, né? Não é nem um pouquinho das violências que ocorrem. Estima-se que 90% das mulheres não denunciam. Então, nunca vai se conhecer a realidade, né? A real expressão dessa violência. Mas com base nesses 10% que denunciam, nós temos mulheres, pasmem, jovens. A maioria das mulheres que morrem, elas têm no máximo 30 anos de idade. A maioria são mulheres jovens. E, em última análise, mulheres, das violências em geral, mulheres no que nós chamamos de idade produtiva, 18 a 40 anos. Mas temos vítimas de feminicídio com 13, com 14, com 15, por seu parceiro íntimo, né? Por isso que a Lei Maria da Penha protegeu a relação, a vida em relacionamentos afetivos, enfim, em relações íntimas de afeto, porque muitas das mulheres começam a sofrer violência já nas suas primeiras relações afetivas, nos seus namoros, ou quando rompe, né? O namoro, o ex-namorado, aquele que não aceita o término. Aliás, esse é o grande motivação dos feminicídios, gente. Não é traição, não é ciúme, é insatisfação quanto ao término do relacionamento. Os homens ainda não conferem, né, poder de decisão para a mulher romper um relacionamento. É ele que decide a hora que ele rompe, a hora que termina. A maioria das mulheres morre nesse contexto. Processo de separação, a hora que ela manda ele embora. Então, por que eu estou dizendo isso? Ah, não tem mais que romper, não tem mais que mandar embora? Tem, mas tem que se preparar para isso, por isso que quanto antes eu denunciar, melhor. E se eu estou nesse estágio realmente e estou sofrendo violências, seja psíquica, psicológica, moral, verbal, todas essas que a gente falou, eu preciso fazer um plano de segurança para essa mulher sair de casa. Porque é nesse momento que ela está ainda mais vulnerável. Tá? Eu falo isso até para alertar qual é o momento em que a mulher está mais, tem o maior fator de risco. É o término de um relacionamento. É os homens realmente não aceitando esse término ou essa autonomia de decisão, essa autonomia de vontade da mulher, tá? Então são mulheres jovens, não pensem que são mulheres de gerações passadas, nós continuamos reproduzindo esses mesmos estereótipos aí de gênero das gerações, né, anteriores, porque agora também a gente tem muito mais percepção dessas violências, tá? Antigamente as mulheres nem denunciavam, nem sabiam que aquilo era violência, ou, como eu falei, morriam caladas. Então é essa a realidade que a gente busca modificar com esses encontros, com esse trabalho todo de prevenção. Tanto que as mulheres têm levantado agora essa bandeira, digamos assim, né, pelo direito de terminar um relacionamento sem morrer, né, que é uma coisa que hoje está difícil, né, tem acontecido muitos feminicídios, como referiu já no início a delegada Tatiana Bastos, que nós estamos em 5º lugar, né, no país com maior índice de feminicídio,
que fica um contrassenso com a situação de nós termos a segunda lei, melhor lei do mundo, né? Então é algo que é contraditório, né? Então tem algo errado nisso, a gente precisa falar e precisa modificar essas questões. Doutora, assim, quando a gente fala em violência psicológica, que a pessoa vai fazer essa denúncia, né? Seria mais uma pergunta. Ela pensa assim, eu estou sofrendo, consegue identificar que está sofrendo uma violência psicológica. Ela quer fazer a denúncia, só que ela não sabe que prova, ela vai chegar na delegacia e vai simplesmente dizer, ele está fazendo isso, mas que prova que ela teria, como que ela poderia levar essas provas até a delegacia? Eu não sei se... Dizer que quem tem que buscar provar um fato é a polícia e não a vítima, tá? O trabalho da Polícia Civil é justamente identificar, determinar a autoria, quem é o autor do fato, né? Buscar elementos ou a materialidade desse crime e as circunstâncias que esse fato aconteceu. Este é o nosso trabalho. E eu digo isso não porque a mulher não precisa ter prova nenhuma que tanto faz. Não, claro que se eu tiver prova, eu obter uma condenação, um indiciamento vai ser muito mais fácil. Mas isso não pode paralisar essa mulher. Porque quando ela chega a uma delegacia, não é só a prova ou a condenação que essa mulher busca. Mais do que isso, é o desabafo e a proteção. O que a mulher mais precisa, quando ela chega a um órgão policial, é proteção. Por isso que a Lei Maria da Penha fala na medida protetiva de urgência. E a medida protetiva, ela é muitas vezes concedida pela autoridade judiciária, pelo juiz ou pela juíza, somente com o relato da mulher. Basta o relato. Se for diagnosticado com questionário de avaliação de risco e com o relato daquela mulher que ela está sofrendo uma situação de risco, seja por uma violência psicológica, seja porque ele persegue, seja porque ele intimida, ou porque ele já bateu, ou porque ele invadiu a casa dela, seja por que for, ela já vai estar de alguma maneira com uma proteção. Agora, se eu tiver, por exemplo, gravações, mensagens de WhatsApp, uma testemunha que ouviu os meus gritos, ou que me viu machucada, tudo isso serve como meio de prova. A Lei Maria da Penha, ela flexibiliza muitos meios de prova. Inclusive, a própria lesão corporal, ela pode ser comprovada com fotografias, ela pode ser comprovada com a prova testemunhal, que nós chamamos de corpo de delito indireto, ou até com exames de um posto médico, de uma UBS, de um hospital, de um posto médico. Tudo isso, não só peritos oficiais, porque alguns municípios não tem nenhum PML, né? Não tem nenhum posto médico legal, ou ela vai ter que deslocar para outro município. Aqui, por exemplo, eu estou em Santo Antônio da Patrulha. Aqui não tem um posto médico legal, é lá em Osório. Então, muitas vezes a gente tem um prejuízo. Então, a gente incentiva as mulheres a procurarem um posto de saúde, ou traz uma foto, né, que ela está lesionada, e aí a gente vai lá, ouve uma vizinha, ouve um familiar. A gente vai buscar a materialidade desse crime, mesmo quando a gente tem uma violência psicológica, tá? A gente consegue muitas vezes comprovar com uma mensagem, com o laudo de uma psicóloga que atende aquela mulher, escutando muitas vezes alguém que ela já desabafou, ou que já percebeu a mudança comportamental nela. Então não se preocupem, se tiver, levem à delegacia, melhor. Vai ser mais rápido e mais fácil até de conseguir uma medida protetiva. Mas não se prendam a isso, não se paralisem. Mas agora como é que eu vou provar? Esse é o nosso trabalho, é o trabalho da Polícia Judiciária e a gente tem inúmeros indiciamentos, né, e até condenações que são baseadas principalmente na palavra da vítima. A Lei Maria da Penha, ela dá um peso, né, ela superestima a palavra da vítima, assim como os crimes sexuais também, eles são muitas vezes, né, baseados, e eles vão enaltecer aí o relato firme, coerente, corroborado muitas vezes pelo perfil do agressor, pelos antecedentes policiais daquele agressor, tá bem? Então, vão à delegacia, procurem ajuda, independentemente de ele ser condenado ou não, porque claro que a gente busca a responsabilização criminal, mas mais importante do que isso, é essa mulher sair protegida e não sofrer novas violências. Isso é o mais importante da lei. Delegada, seriam muitas perguntas para nós fazermos. A gente já passou. A gente volta para a próxima. Exato. Aí vamos combinar que vocês guardem as perguntas para a gente fazer para a próxima live, né? Que teremos mais 2 lives para falar com você sobre esse assunto. Eu temo que a nossa live caia e que talvez não consigamos salvar. Nós já estamos com mais de uma hora de live. Foi muito, muito, assim, engrandecedor, né? A sua colocação aqui, a sua explanação perfeita.
com propriedade, de quem tem conhecimento, como eu disse já no início, teórico, prático, de uma pessoa que já escreveu esses 2 livros falando sobre esse assunto e que esteve à frente da DEAMO durante muito tempo lá em Porto Alegre e agora está na minha terra natal, doutora. Está na minha terra natal, Santo Antônio da Patrulha, nasci lá e está lá fazendo um lindo trabalho também. Então, agradeço imensamente, né, pela participação da doutora e eu vou fazer um até breve, né, não até breve para você, porque nós vamos estar em outras lives. Não sabemos se será aqui nesse perfil ou se nós vamos lá para a nossa instituição da OAB, mas por enquanto a gente está aqui e quero que vocês levem as perguntas para lá também, para conversar conosco, porque é um assunto muito importante. Quero que a doutora deixe aí suas menções finais aí, e mais uma vez agradecer por tudo, agradecer por ter aceitado esse convite, por estar à frente nessa luta, né, com tanto amor e tanta visão e tanta percepção, né, com essa mulher assim incrível que você é. Eu tenho uma admiração imensa por você, sou uma fã mesmo, e aí conseguir trazê-la para cá para a gente poder conversar com as pessoas e mostrar para elas que é possível de olhar de uma forma diferente, de ter acesso às pessoas que têm conhecimento para elas também poderem se empoderar e se libertarem, despertarem, como a doutora colocou. Bom, primeiro dizer que eu que estou muito feliz, então a honra é toda minha, obrigada pelo carinho, pela oportunidade, eu que agradeço mesmo, gratidão por mais essa oportunidade de conversar com o teu público, contigo, né, dizer que a gente está sempre à disposição, e a mensagem que eu deixo é não se cale, porque o silêncio tem sido o maior cúmplice dessas violências. Então a gente tem que realmente dar voz, vez, espaço para as nossas mulheres, incentivar as mulheres que estão ao nosso lado, independente da gente ser homem ou mulher, né, incentivar mulheres a pedirem ajuda o quanto antes, justamente para evitar essa progressão da violência, tá? Estamos sempre à disposição, estou em Santo Antônio, né? Devo ficar mais um período aqui na Operação Verão, mas procurem sempre a delegacia mais próxima, qualquer delegacia está pronta e apta a fazer todos os encaminhamentos da Lei Maria da Penha, e eu quero também divulgar um WhatsApp que a Polícia Civil tem para denúncias, inclusive anônimas, tá? Que é o 98-444-0606. DDD 51 para todo o estado, 24 horas. 519844-0606, tá? Quem tiver dificuldade, a gente ainda está no período de pandemia, então mulheres que não conseguem sair de casa, que estão fazendo o isolamento social, também podem pedir ajuda. A gente tem portarias e normativas próprias para esse período da pandemia, até com protetiva por telefone, tá? A medida protetiva pode pedir até por telefone, pode ser ouvida por telefone, então só não se calem, porque isso é o mais importante, para que a gente dê oportunidade dessas mulheres para saírem desse ciclo de violência. Obrigada a todos que participaram, todos que fizeram perguntas, e a gente se vê, com certeza, em 2, 3, 10, quantas lives forem necessárias, a gente nunca vai esgotar esse tema, e dizer realmente que é um prazer muito grande, que eu adoro falar sobre isso, por mais difícil e árido que seja o tema, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisamos realmente debater essa temática aí com homens e mulheres de todas as idades. Obrigada. Exato, gratidão mais uma vez, doutora, obrigada a todos e todas que participaram e pelas contribuições que vocês fizeram aqui conosco. Eu vou deixar, deixar, a nossa live vai ficar salva, eu vou conseguir salvar ela aqui. Posso deixar o telefone ali, doutora, indicando que se precisarem denunciar, eu anoto o telefone ali para quem não conseguiu acompanhar. E vamos, não só a sororidade, não só a empatia, mas vamos nos unir, né? Vamos nos acolher e nos respeitar e irmos adiante com esse tema para nós conseguirmos o nosso objetivo maior, que é ao menos diminuir drasticamente esses números, né, doutora? É isso que é importante. Quem está chegando agora, nós estamos já encerrando a live, mas vai ficar gravada para que todos possam assistir. Teremos outras lives para falar sobre esse assunto e nos acompanhem aí nas redes sociais, vocês vão conseguir saber em qual plataforma, em que lugar que nós vamos conseguir falar aí mais um pouquinho sobre. Obrigada mesmo, doutora. Um grande beijo, tá? Muito bom para vocês. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.